O governo anunciou novos impostos sobre exportação de petróleo bruto. As petroleiras estão despencando, PetroRio caindo forte, 3R caindo forte, PetroRecôncavo também caindo forte. Eu vou te explicar certinho o que fazer agora. Nos últimos dias, o governo anunciou uma taxação de mais de 9% em cima do petróleo bruto das petroleiras exportadoras. Então eu trouxe aqui dois especialistas no assunto justamente para a gente falar sobre isso, e sobre a Petrobras também anunciou uma parada de 90 dias nas vendas de ativos da empresa. E vamos começar por 3R. 3R é impactada pela venda de ativos de Petrobras, certo? Mas ela não é impactada pelas exportações, e também temos um relatório completinho sobre as 3 melhores small caps, e a primeira é obviamente 3R, que está aqui de graça para você baixar agora, é só clicar no link abaixo do vídeo. Mas aí, Vitor, conta pra gente, 3R, hora de comprar ou hora de vender? É oportunidade de compra nesse momento? Compra. Primeiro saiu a notícia dos impostos, né, que não afeta diretamente tanto a 3R e também a PetroRecôncavo, né, porque as empresas vendem 100% ali de sua produção para a Petrobras, então esse impacto do imposto não recai aí tanto sobre essas duas petroleiras, mas hoje a gente teve aí essa informação da suspensão por 90 dias das vendas dos ativos por parte da Petrobras, né, que eles possivelmente vão revisitar aí esses contratos, e isso vai acabar segurando um pouco a conclusão, principalmente do Polo Potiguar, que é um dos principais ativos da 3R, né? Já está 100% financiado, já está praticamente concluído, e a expectativa era que o closing fosse ali para o final do primeiro semestre de 2023. A gente ainda tem que aguardar, mas possivelmente aí a gente vai ver esse prazo aí sendo um pouco adiado. Mas assim, quanto que a 3R cresceria com o Potiguar, mais ou menos, a produção? Potiguar hoje tem uma produção de 20 mil barris diários, né? Se a gente for olhar para a produção atual de 3R, que é de 23, praticamente dobraria. Com propostas ali de campanhas, né, de redesenvolvimento que a empresa faria em Potiguar, esse valor poderia chegar a 40 mil barris diários só em Potiguar, né? Então a gente está falando aí de uma produção que dobraria novamente até 2025. Mas tirando o Potiguar, quanto que ela pode crescer até 2025? Tirando o Potiguar, a gente tem aí uma expectativa de crescimento de 200%, ainda é um crescimento muito forte, né? Se caso, obviamente, isso não acontecer, né? Eu acredito que fielmente que isso não vai atrapalhar, eu acredito sim que a gente vai ter a conclusão de Potiguar ainda esse ano, mas caso não ocorra, a gente teria uma produção crescendo 200% até 2025, a 3R chegaria ali muito próximo ali de 60 mil barris diários. Então assim, mesmo sem esse ativo, que pode ser que eles segurem, pode ser que não segurem, ainda tem o político, né? É legal a gente falar disso depois também, porque obviamente eles desenvolverem um campo em um estado, isso também dá mais dinheiro para o estado, né? Via impostos e tal. Tipo, não faz sentido a ação cair. Por que está caindo? Exato. É que a expectativa do mercado é que a gente tivesse aí a conclusão dessa aquisição ainda na metade do ano, né? Até o final da metade desse ano, final do primeiro semestre, e isso faria com que a empresa tivesse aí um acréscimo de mais 20 mil barris diários, ele dobrasse ali no curto prazo. Então era uma expectativa muito mais relacionada ao curto médio prazo ali até o final do ano, chegando ali próximo de 57 mil barris diários, né? Agora que a gente tem essa interrupção, né? A gente não pode falar ainda que melou o negócio com o Potiguar, aí o mercado acaba adotando aí essa cautela, que acaba sendo um pessimismo muito exagerado com as ações da empresa. Parece mais pânico do que alguém fazendo conta. Exato. Tá todo mundo com medo. Panicando bastante aí com relação a isso. Não, até porque outro dia, quando o dia que foi anunciado os impostos sobre exportações, tanto a Recôncavo quanto a 3R caíram, mas elas não exportam petróleo. Elas vendem todo o petróleo para a Petrobras, né? Só a PetroRio exporta. Exatamente, então, as duas empresas não exportam. Elas deviam subir, né? Enquanto a PetroRio caía. Exato. O único cliente atualmente da 3R e da PetroRecôncavo é a Petrobras, né? A gente tem esse fator aí até, falando de 3R, né? A gente tem esse fator até a conclusão de Potiguar. Depois que for concluído Potiguar, a 3R vai poder vender para outros players internacionais também, mas até lá o único comprador ali do óleo da 3R é a Petrobras. Então compra 3R. Compra 3R. E outro ponto também que é bom a gente falar de Potiguar é que é um polo que está 100% já financiado. Né? Toda a compra ali já está financiada, já está na conta
da 3R. O único ponto ali que poderia melar esse negócio seria realmente entrar em judicialização, o que eu não acredito que possa acontecer, não seria interessante para nenhuma das partes. Não, até porque o governador é Rio Grande do Norte, né? Isso. O governador do Rio Grande do Norte vai ligar pro Prats, que é o presidente da Petrobras, e falar, cara, você tá tirando imposto aqui do meu bolso, tio, me ajuda, me ajuda. Tipo assim, você vai impedir a empresa de investir aqui, a Petrobras não quer investir em campo pequeno, né? A Petrobras produz o quê? 2,5 milhões de barris por dia. A 3R produz 23 mil. Então, assim, o negócio produz 20 mil barris, né? Que vai para 40 mil barris. 40 mil barris para a Petrobras produz 2,5 milhões é zero. Então, assim, eles têm zero vontade de investir no campo. E a Petrobras não vai fazer os investimentos que a 3R vai fazer para dobrar a produção do campo, né? Faz então sentido, vai ficar né? esses 20 mil aí por um longo tempo. Vai né? gastar então, gente, até vai cair, colocar né? gente lá e tipo, Exato. não vai fazer a menor diferença na produção total da Petrobras. Exato. Então eu sinto que os impactos não vão ser tão grandes. Obviamente que o mercado no curto prazo a gente sabe muito bem como funciona, né? Existe essa panicada geral aí do mercado que faz com que as ações caiam no curto prazo, mas no longo prazo nossas expectativas continuam. É que as ações também vinham muito bem, né? Cheio de nego no oba-oba, day trader, swing trader, o cara que não tem a menor noção do que as empresas... Ai, sério que ela vende petróleo? Ela vende petróleo. O cara compra e não sabe o que fazer, né? E vê as notícias, sai vendendo, panicando. Exatamente. Falei 3R, compra ou vende? É compra. Achei que fosse venda. 3R não, Petro Recôncavo. Petro Recôncavo. 3R Errado, eu tava pensando em usar sacanear. 3R também, filtro também. Acho que a Petro Recôncavo, ela, assim, talvez ela seja menos afetada na questão da tributação, né? E dos campos também, né? Então era menos afetada nos dois negócios, nas duas coisas. A tributação, assim, quase zero, ela vende 100% para a Petrobras. A Petrobras depois já vende para a refinaria aqui do Brasil, então, assim, o impacto é assim, muito pequeno, ou quase zero. E ela ainda toma um desconto da Petrobras, né, quando ela vende para a Petrobras. Então, ela vende mais barato para a Petrobras, então assim, para a Petrobras é um ótimo negócio, né? Ela coloca a Petro Recôncavo para operar um campo de uma forma muito melhor, ela tem capacidade de recuperar aquele campo, e ainda a Petrobras paga um pouco menos do que ela pagaria ali no mercado internacional, por exemplo. Talvez a notícia aí dessa paralisação da venda... Quer dizer, o governo já toma algum da Petro Recôncavo, já historicamente ainda... Não só na da 3R também, das pequenas ali ela paga mais barato, ela paga com um prêmio ali. Mas talvez a notícia ali até da paralisação da venda dos ativos seja mais negativo, um pouco mais para a Petro Recôncavo. A 3R já tinha adiantado bem, né, a aquisição do Potiguar, mas a Petro Recôncavo tem Bahia Terra, né? E Bahia Terra ali com um potencial bem interessante para a companhia, mas eles estavam negociando, então estão numa fase um pouco preliminar ali de aquisição. E agora com essa notícia de paralisação, acho que são 90 dias, se eu não me engano, que eles pediram, para rever algumas vendas de ativos. Assim, é uma notícia ruim, a gente não tem nenhum posicionamento da empresa até agora, se realmente vai impactar. Mas de qualquer forma... nem eles devem saber, né? Nem eles, é bem difícil. Essa mudança acabou atrasando bastante até esse... Mas vamos lá, quanto cresce a produção de Recôncavo sem Bahia Terra? Sem Bahia Terra, uns 10% ao ano, até 2025. Com Bahia Terra? Com Bahia Terra, isso já deve para uns 40%, ela já consegue dobrar a produção. Mais do que dobrar, na verdade. Ao ano, né? É bem interessante. E a Bahia Terra ainda tem um ativo de gás muito bom ali para a estratégia da Petro Recôncavo, né, que tem olhado bastante para o gás. É uma unidade de processamento que ela ganharia bastante margem com gás. Então ainda tem um ativo bem interessante de midstream ali que assim, seria um ponto também negativo. Mas assim, a gente não tem nenhuma certeza. A expectativa é que eles fechem o closing ali até o final desse ano para o ano que vem já começar a operar o campo. Provavelmente vai atrasar, né? Provavelmente vai atrasar. Agora a questão é saber o quanto e qual é o risco, né, dessa aquisição melar. A gente espera que não, tudo indica que não, mas dependendo dessas notícias aí. Acho que na questão... Aonde é Bahia Terra? Na Bahia? Na Bahia. Óbvio, né? Bahia Terra. Não, mas tem a mesma coisa, né? Porque a Recôncavo vai investir em um campo na Bahia que vai dar mais impostos para a Bahia, e a Bahia é o governo do PT, né? O Rio Grande do Norte eu não sabia, por isso que eu não falei. Mas assim, e aí o próprio governador vai falar, cara, você tá tirando dinheiro do meu bolso aqui, tio, deixa os caras investirem. Porque a Petrobras não tem quanto produz Bahia Terra. Bahia Terra, 1000 barris. 10 mil barris hoje, né? Sem contar com uma revitalização que eles
Mesma coisa, né? Petrobras produz 2,5 milhões de barris, vai querer um campo que produz 10 mil barris, pra quê, né? Tanto que eles venderam justamente porque eles não querem Não, a ativos Petrobras pequenos. não tem muita capacidade, né? O campo tá paralisado hoje. O Bahia Terra tá paralisado porque Então eles nem têm produzindo. problemas se eu não me engano, a brigada de incêndio, tem pontos que eles não conseguiram atender e tá parado, porque a Petrobras, ela não tem, para ela não faz sentido ter um ativo desse. Ela quer explorar o pré-sal, ela quer, sim, campos maiores que ela consiga produzir muito mais do que ela produz no onshore. Então, por isso que ela se desfez de vários ativos do onshore, né? O foco dela é pré-sal, águas ultraprofundas. Mas a PetroRecôncavo tem outros ativos que ela pode comprar para compensar esse crescimento que ela teria, que ela não vai ter agora? Então, eles já comentaram... Tem coisa em negociação? Não tem negociação, mas eles já têm uma ideia do que eles fariam. Provavelmente eles investiriam mais no midstream ali, como eu falei, do gás, uma aquisição de uma unidade de processamento de gás, ou uma compra, ou eles conseguem também começar a construir uma unidade do zero. Então esse seria o foco, né? Eles deixariam um pouquinho de lado essa parte de campos, investiriam nesse midstream ali, justamente para ganhar margem no gás, que é uma estratégia que eles vêm focando bastante. Então, venda Recôncavo? Não, compra Recôncavo. Eles, assim, a capacidade deles de Recôncavo crescer... é a mais barata delas, né? Se você olhar o passado. Em EV, EBITDA e tal, ela é mais a barata. PetroRecôncavo tem um passado interessante, né? É uma empresa bem antiga, mais antiga do que a 3R. A 3R é super nova, né? Mas mais até do que a PetroRio. E eles prestavam serviço para a Petrobras, né? Eles operavam alguns campos, a Petrobras pagava ali, tinha um contrato com eles. E a partir do momento que a Petrobras começou a mudar esse posicionamento, né, focar o core ali de águas ultraprofundas e vender os ativos, eles compraram os campos, né, que eles têm hoje e começaram a operar. Então eles têm uma capacidade de revitalização, né, desses campos maduros, assim, gigantesca. Tanto que a gente viu um crescimento de 5% orgânico, né, só na produção de 21 para 22, que quando a gente vai até comparar com outras petroleiras júniores é um crescimento bem interessante. Boa. Então, de PetroRio, que é a única impactada, né? Devia ter começado com PetroRio. Que é a única impactada pela taxação de exportações. A gente não sabe se isso vai passar. É perigoso não só, muita gente me pergunta, né? Mas e outros setores exportadores podem ser taxados? Podem. Se eu tivesse Vale, eu também estaria preocupado, porque podem taxar minério, ouro, que mais? Celulose, carne, proteínas, né? Que mais? Soja, arroz, talvez arroz não, vai falar, não, arroz é para matar a fome do pessoal, mas pode falar, não, se você exportar eu te taxo, se você vender internamente eu não te taxo. Mas assim, é super perigoso, os países grandes, os países desenvolvidos não taxam exportações porque não faz sentido, né? Você está, digamos, conseguindo trazer divisas de fora para o seu país, então não é normal. Estados Unidos não taxa exportação, a Argentina taxa exportação, então é coisa de país quebrado. Não sabemos se vai passar ou não. Faz sentido que o governo tentasse isso, então a gente já tinha isso no radar, né? A gente até conversou com a própria PetroRio sobre isso, falando, cara, isso aqui não é muito improvável. Eles vão fazer via MP justamente porque pode ser que nem passe no Congresso, né? E aí com MP eles têm esses, digamos, eles conseguem esses 120 dias, né? 4 meses. Eles conseguem fazer por 4 meses, se for mais longo eles precisariam passar alguma lei. A gente ainda precisa ver o que os congressistas falam sobre, né? Se tem clima ou não tem clima para passar isso no Congresso. Mas é perigoso não só para as petroleiras, mas também para várias outras empresas exportadoras que estão ganhando em dólar, né? Com o dólar subindo, eles estão ganhando bastante dinheiro, o governo vai com seu olho gordo querer captar um pouco mais. É bastante negativo para a PetroRio. A gente calcula que dá um impacto de mais ou menos o que eles anunciaram agora, né? 4 meses de 9% de taxação. Dá um impacto de uns 7% no EBITDA, então se eu for pensar que esse negócio vai para sempre, então vezes 3 por ano, dá mais ou menos uns 20% de queda no EBITDA, mas a PetroRio cresce a produção deles 150% em 2023 e mais 50% em 2024 com a entrada de Wahoo. Então, assim, o crescimento de produção continua sendo grande demais comparado mesmo com as perdas que eles terão com essa taxação maior. Eles não têm problema com os 90 dias de Petrobras, que não tem nenhuma negociação rolando com Petrobras. Tinha o Albacora Leste, mas já saiu. Eles já assumiram o Albacora Leste agora no final do ano, no começo de 23, se não me engano. E é isso, basicamente a produção da empresa cresce muito forte, então cresce muito mais que essa perda que eles vão ter no EBITDA.
essa queda no preço das ações, eu acho que é pânico. Tipo assim, muita gente que comprou ação sem saber o que estava comprando, agora está vendendo. É oportunidade de compra. A gente tem posições bastante grandes em PetroRio e pretendemos aumentar. Estamos olhando para ver, obviamente, pegar um momento aí interessante. Um negócio que é interessante falar, que eu esqueci de falar, é porque taxando exportações, o governo está taxando as grandes petroleiras mundiais que operam no Brasil. E essa briga é briga de gigantes, né? Porque as grandes petroleiras têm acesso aos governos dos seus países, Estados Unidos, França, Noruega, e isso pode virar até algum problema diplomático. Então vamos acompanhar. Agora diga para mim, você tem alguma petroleira, está panicando com a queda das ações ou você está aumentando a posição? Nós estamos aumentando a posição. Vocês vão aumentar a posição no portfólio, não? Com certeza. Eu preciso pensar ainda que o caixa está curto, mas a ideia é aumentar mesmo. Eu acho que é muito mais pânico do que alguma coisa que tenha acontecido mesmo. Então é isso aí, pessoal. Brigadão. Assim, para quem está panicando, para quem está com grandes problemas, procure ajuda. Está bastante difícil investir no mercado agora. A gente está focando em exportadoras dolarizadas, justamente petroleiras que têm um grande crescimento, que mesmo com o governo tentando abocanhar um pouco dos seus lucros, ainda faz sentido comprar. Aproveitem essa oportunidade. Semana que vem estamos aí de novo. Abração.